Estamos na Red Zone, seus loucos do futebol americano, como é que vocês estão? Tudo bem por aí? Espero que estejam bem. Primeiro vídeo na semana, mas com um certo atraso, né? Tá certo, eu tive que pegar um pouco mais firme essa semana na declaração do imposto de renda, então por isso não teve vídeo na segunda e também não tá tão movimentada assim essa intertemporada, e mesmo com algumas coisas interessantes em relação a draft. Eu não sou um expert em draft, então eu não consigo fazer ainda, pelo menos ainda, alguns vídeos mais profundos sobre o draft, como alguns outros canais conseguem. Mas hoje, lá no grupo do WhatsApp do Zona Neutra, então Zona Neutra é um ótimo canal para vocês acompanharem também, que tem aí vídeos excelentes, toda segunda, terça-feira tem o episódio sobre o college football. Vocês podem acompanhar também muita coisa sobre o draft ali no Zona Neutra, mas lá no nosso grupo do WhatsApp eu me deparei com uma discussão interessante a respeito de times menores ou os pequenos times da NFL, quem seriam os menores times da NFL, e eu nem peguei a conversa toda, mas na hora que eu li algumas das notícias a respeito dos menores times, estavam falando de Jacksonville, e o rapaz que falou a respeito, ele meio que falou assim, eu não entendo como que uma cidade de Jacksonville não tem uma torcida que abraçou o time ainda, uma cidade pequena. Aí eu falei assim, cidade pequena, Jacksonville, na Flórida? Aí eu fui fazer umas pesquisas, e nessas pesquisas eu fui atrás de cidades que tem times de futebol americano, mas não são assim, talvez não sejam, grandes cidades, ou que tenham times considerados pequenos na NFL, mas que estão em cidades que ainda talvez não tenham abraçado o time como outras abraçaram os seus times. Mas antes de falar sobre isso, deixa aquele like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e compartilhe com seus amigos, comente para que o YouTube entenda que o vídeo é legal. A gente se vê então daqui a pouco, depois da vinheta, porque o vídeo vai ser interessante, então solta a vinheta. Bem, pessoal, vamos lá, é o seguinte então. Times que foram comentados aqui no grupo do WhatsApp, mas que me chamaram a atenção o motivo. Primeiro, o Houston Texans, dito como time pequeno, mas é o mais novo de fato. Pequeno, difícil falar, ainda mais por conta da torcida. E foi um dos comentários que teve sobre essa fala do colega ali no grupo, que falou assim, não, Houston não é uma cidade pequena e o time não é pequeno, a torcida abraçou, porque o futebol americano no Texas é forte, e já tinha o Dallas Cowboys, o Houston é mais afastado de Dallas, então colaborou com a região de Houston para ter um time para chamar de seu, e isso ajudou bastante. Tá certo que o time ainda tem muito a apresentar, buscar playoffs melhores, chegar no Super Bowl, ok, ainda tem. Precisa crescer muito para se tornar um grande time da NFL? Precisa. Mas em relação à torcida, ele não é dos menores. E aí eu fui pesquisar as populações. População de Jacksonville, ali por volta de 1 milhão de habitantes, Chegou a estimativa de 2025, no ano passado, sendo a 10ª cidade mais populosa dos Estados Unidos. E aí foi atrás de outras cidades, principalmente ali da AFC Sul, que era o tema principal ali, ou um dos temas principais dentro da discussão. E aí eu fui olhar o Houston, cidade de Houston, 2,3 milhões de habitantes, ou seja, bem grandinha. Vamos lá, são pelo menos 2 vezes a cidade de Campinas. Aí eu fui atrás de outras, já que ele citou como na lista dele dos menores, 3 eram da AFC Sul. O Nashville, a cidade de Nashville, onde está o Tennessee Titans, a base Tennessee, 1.360.000 habitantes aproximadamente. E por fim, a cidade de Charlotte, onde fica a sede do Carolina Panthers, 940.000 habitantes. Beleza, são cidades metrópole? Não são. São cidades pequenas? De jeito nenhum. Charlotte é maior que Sorocaba, por exemplo, do mesmo tamanho. Você pegar aqui Nashville, um pouco maior que Campinas. Você pega a população de Houston, como eu falei, 2 vezes Campinas, até mesmo a própria Jacksonville, ali entre Campinas e Sorocaba, em questão de população, são cidades grandes. E aí a discussão, o time é grande porque a cidade é grande e a torcida abraça ou não o time, ou o time é pequeno porque a cidade é pequena e a torcida abraça ou não o time. E aí eu fui pesquisar tamanho de Green Bay,
um dos maiores times da NFL, não só em história, mas também em títulos e em torcida. E aí nós temos Green Bay com aproximadamente 105 a 107 mil habitantes. É a menor cidade dos Estados Unidos com um time de futebol americano. Curiosamente, o time que não tem um dono, mas a torcida em si é dona do time. Eles têm mais de 300 mil donos espalhados pelos Estados Unidos e talvez fora dos Estados Unidos também. Se você é um dos acionistas do Green Bay, diga aqui que eu gostaria de saber dessa curiosidade. E sendo uma cidade tão pequena, vamos dizer assim, eu moro numa cidade de 16, 18 mil habitantes mais ou menos, é 10 vezes maior que São Francisco do Guaporé, mas é bem menor, por exemplo, que a capital Porto Velho, aqui de Rondônia, mais ou menos do tamanho de Paraná, Cacoal, ou seja, são cidades consideradas muito pequenas para o padrão de metrópoles. E mesmo assim, não faz de Green Bay um time pequeno, porque a torcida e a história do time é grande. É lógico, é um dos times mais velhos da NFL, vem lá desde 1919, 1920. Já o Houston, Texas, por exemplo, vem de 2002. O time do Carolina Panthers e o time do Jaguars vem de 95. Isso tudo leva-se em consideração? Sim. Mas se você for analisar, a torcida dos Panthers é um pouco mais presente nos estádios em relação dos Jaguars, porque, e é opinião minha, não foi leitura minha ou pesquisas minhas em outros vídeos, aí foi algo que eu pensei, que eu deduzi. Por que os Panthers talvez tenham mais presença? Primeiro, o estado já era forte em futebol americano universitário e outros esportes universitários, principalmente o basquete. Se você lembrar, o Jordan saiu da Carolina do Norte para os Bulls. Então já era muito forte nos esportes universitários. Faltava time de futebol americano profissional. Quando fundou-se o Carolina Panthers, muito provavelmente isso ajudou demais os dois estados da Carolina do Sul e do Norte a abraçarem um pouco mais aí o futebol americano profissional e torcer para os Panthers, fazendo com que essa torcida fosse um pouco mais pulsante e mais presente na vida do time. O Tennessee Titans aí já é um pouquinho mais diferente, né? Ele já veio do Houston, né? Era ex-Houston, Oilers, se tornou Tennessee Oilers, Nashville Oilers, Tennessee, depois Tennessee Titans, por fim. Não vou lembrar aqui agora exatamente a história, mas tem ela aqui no canal, você pode procurar lá nos primeiros vídeos do canal, lá por volta de 2023 mais ou menos. E o time em si, ele só não é muito pulsante em relação não a torcida, porque eu sempre vi estádios bem cheios, lógico, em momentos principalmente de time mais forte, como aconteceu quando eles chegaram à final de conferência, então o estádio sempre muito cheio, só que um pouco mais diferente do que acontece em Jacksonville, mesmo assim um time um pouco mais morno em relação à torcida, pelo menos no que eu vejo, isso principalmente aqui no Brasil. Nos Estados Unidos é outra história, mas eles ficam muito mais presos à sua própria cidade. O Carolina Panthers saiu de Charlotte apenas, e como está na divisa, ali perto da divisa entre Carolina do Norte e do Sul, abrange um pouco mais os dois estados, então extrapolou os limites da cidade, do município. O Houston, não vou dizer que está preso somente em Houston, na cidade, né, os Texans, porém, todavia, entretanto, você tem toda uma área metropolitana daquela cidade que vai abraçar o time e outras áreas próximas ali também, então extrapola um pouco mais. Já os Jaguars ficaram um pouco mais travados nisso. Os Jaguars ficaram mais fechados na própria cidade. E eu imagino um porquê, que talvez tenha uma lógica, você pode concordar ou discordar comigo aqui nos comentários. Jacksonville foi fundada em 95, 96. Já existiam outros dois times, um muito histórico na Flórida, que era o Miami Dolphins, com torcida já estabelecida, torcida presente, mesmo em momentos de crise, e também o Tampa Bay Buccaneers, existente desde 1976, que demorou para conquistar um bom espaço no futebol americano, mas já tem 2 títulos de Super Bowl, e isso faz muita diferença, fazendo com que a torcida também extrapole um pouco os limites da própria cidade de Tampa. Então você já tinha 2 concorrentes fortes dentro do estado. E isso faz com que fique um pouco mais dividida a questão da torcida abraçar ou não a franquia nova que surgiu ali nos anos 90. Então, diferente do time do Green Bay Packers, que vem de longa data forjando e formando essa história e todo o seu hall de títulos ali no seu salão de troféus, o Jacksonville Jaguars
vem de um lugar que, primeiro, já tinha futebol americano, tá certo? Um pouco distante, mas a Flórida é pequena, então não tá tão longe assim um do outro. Principalmente a cidade de Tampa, que está bem mais próxima de Jacksonville do que Miami. Então você já tinha provavelmente ali uma torcida para o Tampa Bay Buccaneers. E você tirar isso das pessoas e puxar para o seu time já é um pouco mais complicado. Como eu falei, opinião minha, eu quero saber a sua. Diga aqui nos comentários, que eu quero saber o que você pensa dessa questão. A cidade importa para o tamanho da torcida ou a história conta mais do que o tamanho da cidade? Se a gente for analisar por Green Bay Packers, a história conta muito, mas muito mais. Se a gente for analisar pelo Jacksonville Jaguars, a gente vai ver que isso é fato, porque a história é recente e a concorrência estadual já é de longa data, o que atrapalha um pouco mais o desenvolvimento da torcida mais forte e presente da franquia em Jacksonville. Você concorda, discorda? Diga aqui nos comentários. Esse foi o nosso vídeo, espero que você tenha gostado. Vamos embora para mais touchdown, até a próxima. Valeu!